Pensa no seu amigo que te dá os melhores conselhos. Sempre quando você vai falar com aquele cara, ele te dá conselhos que você fala: Nossa, como eu não pensei nisso? Por que que eu não conversei com você antes? Ou, cara, obrigado por você ser meu amigo, porque isso vai me ajudar muito. Só que olha que interessante aqui. Quem disse que esses são os melhores conselhos que ele poderia dar? São bons, são úteis, mas será que são os melhores conselhos que ele poderia dar? Olha que interessante. Muitas vezes eu consigo, para os meus amigos, dar bons conselhos, dar bons direcionamentos. Só que não é sempre que eu faço isso. E eu reparei, me observando, que tem um momento, tem uma forma onde eu dou os melhores conselhos. Por exemplo, se alguém me mandar uma mensagem, me mandar um texto explicando a situação, me mandar um áudio, e eu tiver tempo de ler com calma, de pensar, de escrever, de, por exemplo, reescrever, ou, por exemplo, conversar com ele em tempo real, mas por mensagem, eu tendo a dar os meus melhores conselhos. Se alguém me ligar e quiser conversar por ligação, provavelmente eu não vou dar bons conselhos. Provavelmente eu vou ouvir bem, mas não dar os melhores conselhos. E a questão é, onde que eu quero chegar? Muitas vezes, quando você decide a forma de algo, por exemplo, quero por mensagem, por exemplo, quero por ligação, talvez você já está limitando aquilo que você vai receber. Nesse caso, são conselhos. Nesse caso, mas poderiam, em outras percepções, em outros lugares, ser outra coisa. Por exemplo, se um professor pede para você fazer um trabalho escrito, talvez seu desempenho é um. Se o professor pede para você fazer um trabalho oral, talvez seu desempenho é outro. Se o professor pede para você fazer um trabalho em vídeo, talvez seu desempenho é outro. E o que que mudou? Muito provavelmente porque o método, o meio onde você escolheu. É como se um tubarão, por exemplo, tivesse num lago. Talvez ele não vai agir da melhor forma que ele poderia agir. Talvez ele não vai dominar o ambiente, por exemplo, uma lagoa. Talvez ele morreria ali, no caso. E provavelmente morreria. Que a gente está falando de água doce, água salgada, a gente está falando de o que ele come, disponibilidade, necessidade, beleza. Mas a questão é, se você define o método baseado no que é aquilo que você quer, o seu resultado pode não ser aquilo que você quer. Se a gente pensa, poxa, quero os melhores conselhos, quero o melhor desempenho nesse trabalho, talvez você já tenha a resposta. Talvez a resposta tá, esse meu amigo que dá bons conselhos, quando que vem os bons conselhos dele? Os bons conselhos dele vêm por mensagem. E eu preciso de um bom conselho. Então, vou me adaptar ao método dele, que é por mensagem, e vou esperar esses conselhos dele. Não! Ao fazer um trabalho, eu me dou melhor fazendo uma apresentação em vídeo. Vou tentar fazer uma apresentação em vídeo. Vou tentar porque, convenhamos, nem tudo é mil maravilhas, como eu estou falando aqui. Às vezes você não vai conseguir fazer um trabalho em vídeo. Talvez é obrigado que você faça um trabalho oral. Mas a questão é, se você mudar naquilo que você pode, a percepção de que a sua escolha de método já vai influenciar o tipo de conselho, o tipo de feedback, o tipo de resposta, o tipo de desempenho que você vai ter, isso pode te ajudar muito. Porque isso pode, quando você tiver possibilidade, te ajudar a escolher entre falar em público ou falar para uma câmera, entre, na verdade, escrever o roteiro ou apresentar o roteiro, entre vender uma ideia ou entre vender essa ideia para o público. Então, perceba, é muito importante que você consiga escolher, porque um bom conselho, um bom resultado, não está simplesmente na pessoa ser boa executando, nem numa pessoa ser boa dando conselho. Muitas vezes já está na escolha de como você quer aquilo. E isso pode mudar tudo, porque perceba, olha para você ver, você tem um problema, você chega nesse amigo seu e você pede conselhos.
Suponhamos que ele dê bons conselhos. Você vai tomar decisões possivelmente baseado nesses bons conselhos. Só que suponha que ele dê conselhos em uma outra ocasião, em um outro formato, excepcionais. Talvez você vai tomar decisões baseadas nesse excepcional. E talvez exista diferença. E esse é o ponto que é muito importante você entender. Se o cara dá bons conselhos, ou conselhos excepcionais, ou até conselhos ruins, e a sua decisão se mantém, poxa, você não perdeu nada. Agora, se na decisão excepcional, se na decisão mediana, se na decisão ruim você mudaria de caminho, pode ser que isso aqui comece a atrelar os seus resultados. E dependendo do nível de decisão que você tomar, pode haver consequências. Por exemplo, talvez você use esses conselhos para decidir sobre a sua carreira, talvez decidir sobre o caminho que você vai seguir, talvez decidir sobre o seu relacionamento, talvez um conselho excepcional te moveria mais, talvez te direcionaria melhor. Então, tenha claro esse bom amigo, porque veja, mesmo que você escolha o melhor local para esse amigo, se ele não for um amigo que traz bons feedbacks, se você não for bom o suficiente para, por exemplo, gerar uma boa apresentação, não adianta você escolher o melhor formato, porque você vai talvez extrair o melhor que você poderia extrair. Mas talvez esse melhor não seja o suficiente. Talvez ainda seja um conselho ruim. Talvez ainda seja uma apresentação ruim. Então, tenha sim pessoas boas, mas também extraia esse bom. E parte de extrair esse bom está em você. Está em você permitir que aquilo seja organizado, aquilo seja feito, aquilo seja conduzido pela outra pessoa. Então, cuidado quando você achar que o resultado só depende do outro, quando na verdade depende muitas vezes, em muitos fatores, das nossas escolhas. Então, da próxima vez que você for decidir sobre uma forma de apresentar algo, ou talvez uma forma de uma coisa que não tenha nada a ver com isso aqui que a gente conversou, ou talvez de extrair os conselhos desse cara que seja o cara mais pica em dar conselhos. Escolha o melhor lugar para ele poder te oferecer o melhor que ele tem a oferecer, porque talvez essa seja a diferença entre adquirir bons conselhos, adquirir bons resultados e adquirir resultados medianos, resultados ruins. Então, controle aquilo que está na sua mão.